A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. É com muita alegria, com muita satisfação, com muito amor e dedicação que eu faço esses vídeos para o meu Senhor. Recebi a ordem para falar com vocês. Eu não sei até onde irá esses vídeos, mas eu sei que Deus já está conduzindo esses vídeos para chegar até você. E com certeza o Senhor Deus irá te abençoar. Continuando o vídeo anterior, que estávamos falando que aqui na nossa igreja sempre vinha uma irmã visitar. E um dia eu coloquei as mãos dela, ela ficou endemoniada. E eu expulsei aquele demônio e ela perguntou para mim: pastor, por que eu sempre fico endemoniada? Eu vou lá na Universal todo dia, sempre que eu vou eu fico endemoniado. E eu olhei para aquela mulher e falei: o diabo gosta de sujeira. Se você manter a sua casa limpa, ele não vai querer entrar, porque o diabo é sujo, o diabo é um porco imundo, né? O porco não gosta de ficar muito tempo num lugar limpo. Ele precisa se lambuzar na lama. Por quê? Porque senão os raios solares vão queimar a pele dele, sabe? E Satanás não consegue, nunca ele vai ser limpo. Ele se alimenta da tua sujeira. Se você manter a tua casa limpa, Satanás não vai entrar. Eu vejo demônios. Se eu entrar na tua casa, eu vou ver se lá tem um demônio ou não. Deus abriu meus olhos para enxergar o diabo, onde ele estiver. Uma certa vez eu estava na minha casa, chegou uma visita e o homem chegou com 2 filhos dele. E nós conversamos com esse irmão. E quando ele foi embora, o Espírito de Deus falou assim para mim: expulsa o diabo que ficou dentro da tua casa, porque aqueles garotos vieram e trouxeram com eles demônios, espírito de ser vergonhice, de safadeza acompanhava aqueles garotos. E eu falei: Satanás, sai da minha casa. Um dia chegou aqui na minha casa pedindo oração uma mulher com espírito de suicídio. Eu orei por ela, caiu endemoniada. E eu expulsei aquele demônio e ela foi embora, feliz, alegre, estava liberta. Mas quando eu entrei para minha casa, que eu fui dormir, eu vi o diabo em cima da minha casa. Eu falei: Satanás, o que você está fazendo aí? Eu não gostei que você me expulsou da vida dela. Uma certa vez eu estava no monte, e quando eu desci, eu me deparei com uma irmã. Eu olhando para aquela irmã, né? Deus me mostrou que o diabo quis acidentar o carro dela. Eu cheguei para aquela irmã e falei com ela. Ela falou assim: pastor, para mim chegar aqui foi uma luta. Aconteceu tanta coisa no trânsito. Eu falei: pois o Senhor me falou que ele queria acidentar o teu carro, mas ele te deu livramento. Aleluia. Deus que vê tudo capacita profetas para ver as trevas, o que o diabo está aprontando. Uma certa vez, Deus mandou fazer uma viagem. Ele queria que eu me encontrasse com ele num lugar bem longe. Então eu ia atravessar a ponte Rio-Niterói. E Deus falou para mim: naquele dia, não sai agora. Já era madrugada, eu dobrei meu joelho. E o Espírito de Deus falou para mim assim: olha o que está na tua frente. Eu via um caminhão tombado na pista, irmão. O caminhão estava tombado na pista. E o Espírito de Deus falou assim: você precisa esperar. E eu esperei. Quando o Espírito de Deus falou assim: sai agora, eu saí. Então atravessei a ponte Rio-Niterói e fui em direção a Rio Manilha, né? Que eu ia num lugar mais longe. E de repente, naquela hora, um tráfico. Era final de semana.
mas não era nada, normalmente não tinha barreira, não tinha nada, mas os carros começaram a parar, parou todo mundo. E eu, como estava de moto, eu fui furando o bloqueio dos carros, cheguei lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, o que eu vi? Um carro, um caminhão cheio de, não me lembro o que, tombado na pista. Deus me deu livramento. Uma certa vez eu estava indo para Macaé de moto. E quando eu cheguei me aproximando à região dos lagos, aparelhou comigo um homem. Ora, eu não estava andando muito rápido, não estava em alta velocidade, estava baixo. Todos os carros que passavam por mim passavam correndo. E aquele homem aparelhou do meu lado e começou a me olhar. E eu estou indo, e eu falei, Jesus, olha aí esse homem. Sabe o que aconteceu? O carro dele parou na pista. Deus feriu o motor daquele carro e ele parou na pista e eu segui em frente. Deus guarda você do maligno. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, mas ele está ao nosso derredor. Quem está ao nosso redor? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor, Deus do livramento. Mas isso não quer dizer que eu não teria acidente. Sim, uma vez eu sofri um acidente, um ônibus me entrou na minha frente, me fechou. Mas antes dele me fechar, que eu olhei dentro do ônibus, eu vi o diabo dentro do ônibus, ele me fechou, bati na traseira do ônibus. Mas Jesus me deu o livramento, eu estou aqui para contar esse testemunho. Deus é um Deus de poder. Mas vamos falar de uma coisa mais diferente. Uma certa vez eu chamei um grupo de irmãos, vamos subir um monte comigo, vamos orar. Meu pai estava na geladeira morto. Deus tinha me falado uns tempos atrás que ia recolher meu pai. E no dia que meu pai teve o AVC, eu estava de joelho, meu irmão entrou aqui na igreja me falando, vamos comigo porque o nosso pai teve um AVC. E meu pai depois veio a falecer. E na madrugada que meu pai estava na geladeira, Deus falou assim, vai para o monte. Eu levei um grupo de irmãos, nós fomos para o monte. Eu cheguei lá, chamei o irmão, que eu tinha que passar pelo sítio que ele tomava conta, a gente cortava caminho por ali por dentro, e chegava num monte não muito alto. E ele não queria ir, ele já ia dormir. Eu falei, irmão, mas Deus mandou vir aqui. Ele olhou para mim, tá bom, vamos lá, e fomos. Chegou lá no monte, só foi reclamação da parte dele. Senhor, eu não estou sentindo nada aqui, Senhor. Eu vim aqui para buscar a tua presença, Senhor. E ele ficou falando, eu fiquei pensando comigo, né? Se Deus quiser que eu sinta a presença dele, ele vai me fazer sentir. Se ele não quiser, o que eu posso fazer? Não é? Mas eu tenho o costume de estar sempre orando e de vez em quando eu sinto a presença, de vez em quando não sinto, mas Deus está ali comigo. Mas ele começou a reclamar muito, e reclamou. O Espírito de Deus estava trabalhando. E ele começou a reclamar, por que você não trouxe a Bíblia? Ele estava achando que Deus não queria visitar ele porque eu não tinha levado a Bíblia para o monte. Eu não vou para o monte para ler a Bíblia, estava escuro. Eu fui para o monte para orar. De repente, o espírito de alegria tomou aquele irmão e jogou ele no chão e ele riu descontroladamente. Talvez você nunca viu isso e talvez você já ouviu alguém falando que isso aí não é coisa de Deus, espírito do riso, é coisa assim. Você cala a tua boca que você não sabe dessas coisas. Existem pessoas que colocaram vídeo para falar mal do espírito do riso, mas o espírito da alegria do Senhor, ele se manifesta na igreja. E eu pude ver visivelmente, porque eu já senti essa alegria do Espírito Santo e já vi outros irmãos, mas como aquele irmão nunca tinha visto, e ele caiu, e o mato estava queimado, e ele estava com a camisa branca como a minha assim, e ficou toda suja de fuligem, de mato queimado. Ele não tinha, e caiu, o espírito do riso pegou todo mundo, e foi aquela benção. Falei, tá vendo aí? Depois eu desci, eu falei, sim, tá vendo, irmão?
Ele achou que a gente estava em pecado, que ele não estava sentindo a presença de Deus. E o Espírito de Deus veio sobre ele e se manifestou em espírito de alegria. Bom, uma vez me convidaram para pregar numa igreja Assembleia de Deus aqui próximo ao Gardenia Azul, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, num bairro chamado Rio das Pedras. Se conhece, é muito famoso. Então nós fomos pregar lá. E quando eu cheguei lá, eu vi o ar pesado. E quando eu assumi o púlpito, que o pastor passou a palavra para mim, eu assumi o púlpito, eu senti o ar pesado. As pessoas estavam olhando a minha pessoa e julgando a minha pessoa. Eu falei: Jesus, faça alguma coisa aqui neste lugar para quebrar este peso. Era Satanás que estava ali. E eu comecei a olhar de um em um. De repente apontei o dedo para uma senhora: vem cá você, chega aqui na frente que eu quero orar pela senhora. Quando eu coloquei a mão naquela senhora, ela caiu endemoniada. Aí o povo ficou de olho estatelado, porque julgou a minha pessoa, achou que Deus não estava comigo. Você se engana quando julga o profeta pela aparência. E ela foi liberta. Assim é Deus. Se Deus é comigo, quem vai ser contra mim? Quem vai ser? Ninguém consegue ser contra o homem de Deus que foi enviado a algum lugar para pregar a palavra de Deus. Eu quero contar agora a história do irmão que tinha aquela doença chamada psoríase. Eu já conhecia esse homem de muitos tempos. Mas uma vez ele teve um atrito com uma macumbeira, e a macumbeira apontou para ele: você vai ver o que vai te acontecer. Ela jogou uma macumba nele e ele pegou psoríase. O médico falou: você não tem cura não. E ele tratou daqui, tratou dali, a pele dele caía tudo, caía de tudo, caiu o cabelo todo e caiu tudo, a tampa do pé dele, a palmilha do pé dele caía, aonde ele sentasse ficasse as peles. E um dia ele me procurou e eu falei: vem nas minhas reuniões que Jesus vai fazer uma obra na tua vida. E foi vindo, um dia, vinha no segundo dia, vinha no terceiro dia. Eu não me lembro quantos dias ele veio, mas um dia. E quando ele ia embora, a cadeira ficava cheia de pele, deixava a pele ali, eu que limpava. Um dia, o Espírito de Deus falou para mim assim: dá a ele um copo com água. E quando ele bebeu aquela água, eu falei: a partir de hoje, nunca mais vai descamar a tua pele e você vai ficar curado. Me pergunta se caiu alguma pele mais depois daquele dia. Foi secando tudo e Jesus curou ele e ele ficou completamente curado. Para a glória de Deus. O espírito da psoríase saiu da vida dele. Porque Deus, ele opera na vida daqueles que ele escolhe para operar. Se você der lugar ao Espírito de Deus e começar a obedecer esse Deus de verdade, começar a dar lugar ao Espírito de Deus, alamantio e kessia andeu vassuriergue, alamantio e kessia, aleluia, ele vai te encher do Espírito Santo, alaidio manabandou, ele vai te usar, ele tem um dom especial para dar para você, e se você quer dom, Deus é o Deus dos dons, ele tem dom para dar para você, ele vai encher a tua vida com o Espírito Santo e vai te usar naquela área que ele determinou usar aquele dom. Todos nós temos um dom que se encaixa na nossa